Ouro Preto, Minas Gerais. Ano de 1861. As ladeiras de pedra acordavam com o toque dos sinos e o cheiro do incenso queimando nas igrejas. O brilho das talhas douradas escondia o pó da miséria que se acumulava nas vielas. Era domingo, e na igreja de Nossa Senhora das Dores, o sino batia não só para chamar os fiéis, mas para anunciar o preço de mais um corpo. Padre Agostinho era homem de fé aos olhos do povo. Tinha a voz grave e o rosto sereno de quem conhecia bem o poder do medo. Pregava sobre o amor divino, mas seus olhos corriam o templo como quem calcula. Os mais ricos da cidade o chamavam de santo. Os pobres o temiam como se fosse um feitor vestido de batina. Diziam que as moedas do altar tilintavam diferente nas mãos dele, porque vinham de outra moeda, a da carne humana. Nos porões da sacristia, onde o som das orações não chegava, o padre mantinha um pequeno armazém de ferro, documentos e correntes. Lá, fazia seus negócios discretos. Vendia escravos trazidos de fazendas vizinhas para senhores que chegavam confessando pecados com a mão suada de ouro. E para cada alma que vendia, acendia uma vela diante da imagem do crucificado, murmurando: "Que o Senhor os liberte do inferno, porque da senzala só eu posso." A ironia era sua reza preferida. Certa manhã, um homem chegou de longe, vindo das bandas de Mariana. Trouxe 3 cativos amarrados e um saco de moedas. Pediu bênção e silêncio. Padre Agostinho abençoou o ouro primeiro. Depois assinou o recibo com tinta e sangue, o próprio sangue dos vendáveis. Mas naquela semana, algo mudou na igreja. Durante a missa, uma mulher escravizada, velha, de véu branco e voz rouca, começou a cantar baixo entre os fiéis. O canto não era hino, era lamento. As notas subiam pelo ar como fumaça e tocavam o teto da nave. O padre se irritou. Parou a homilia, virou-se para ela e gritou: "Cale essa voz profana. Aqui se canta para Deus." A mulher, chamada Josefa, ergueu o olhar cansado e respondeu sem medo: "E quem o senhor pensa que é, para saber o que Deus ouve?" O murmúrio percorreu o templo. Alguns fiéis se benzeram, outros abaixaram a cabeça. O padre empalideceu. Mandou os sacristães arrastarem a mulher para fora, e antes que a porta se fechasse, ela deixou cair uma pequena pedra negra no chão do altar. Uma pedra de mina, quente como brasa. Ninguém percebeu, mas quando a missa terminou, o ar dentro da igreja estava mais pesado, como se o incenso tivesse virado fumaça de carvão. Naquela noite, o sino tocou sozinho, e da sacristia, onde o padre guardava seus contratos, começou a sair um cheiro estranho, mistura de cera queimada e carne. Padre Agostinho apagou as velas e trancou a porta, mas o fogo que nascia ali não vinha do pavio. Vinha da alma de quem ele havia vendido sem olhar nos olhos. O ouro das paredes começou a perder o brilho, e o som do sino, o mesmo que chamava para a missa, passou a bater sozinho sempre à meia-noite, como se alguém invisível rezasse por vingança. Foi assim que começou a última missa de Padre Agostinho, aquela em que o ouro derreteu e a fé virou fogo. Domingo, 3 de fevereiro de 1861. O céu de Ouro Preto amanheceu de um azul metálico pesado, como se o calor estivesse guardando um segredo. O sino da igreja de Nossa Senhora das Dores tocou antes da hora. 3 badaladas secas, roucas, como se o bronze também sentisse culpa. Os fiéis subiam as ladeiras de pedra, vestidos para a missa das 9. Mulheres de véu, homens de chapéu de feltro, crianças com os olhos arregalados diante da pompa do templo. Dentro da igreja, o ouro do altar cintilava sob a luz das velas, e o padre Agostinho aguardava atrás da cortina da sacristia, o rosto úmido, o corpo inquieto. Naquela manhã, havia algo diferente no ar. O incenso queimava mais rápido, o coro dos anjos de madeira parecia observá-lo com reprovação. A cada passo que dava, o chão rangia como se protestasse. Ele tentou rezar, mas as palavras se embaralhavam. O nome de Deus
não lhe saía inteiro da boca. Sobre a mesa da sacristia, repousavam 3 pequenos livros de contas, registros de confissões, dízimos e nomes. Nomes riscados, comprados e vendidos. Agostinho olhou para eles e sentiu um arrepio. Um dos livros estava aberto, e entre as páginas havia uma mancha escura. Passou o dedo. Sangue seco. O sacristão, um rapaz pálido chamado Lourenço, entrou sem ser chamado. Padre, o sino não para. É o vento. Não há vento, padre. O homem o fitou com um olhar vazio, e o padre, sem saber porquê, sentiu medo do próprio ajudante. Quando a missa começou, o templo estava lotado. As janelas abertas deixavam entrar o som distante da cidade, e o coro infantil se preparava para cantar. Padre Agostinho subiu ao púlpito com o mesmo porte de sempre, voz grave, gestos lentos, olhar de homem seguro. Mas algo falhou. Ao dizer as primeiras palavras, sua voz saiu trêmula, arranhada. Meus irmãos, o Senhor está conosco. Um eco devolveu sua fala, mas não era eco de pedra. Era voz de gente, uma voz feminina, rouca, profunda, que repetiu: O Senhor está vendo. O padre gelou. O povo se entreolhou. O que foi isso? Murmurou uma mulher na primeira fileira. Deve ter sido o vento, respondeu outra sem convicção. Agostinho respirou fundo e continuou o sermão, fingindo normalidade. Falou sobre redenção, sobre o fogo do inferno reservado aos pecadores, e a cada frase sentia o calor aumentar sob os pés. Olhou discretamente para o altar. A vela maior tremia, mas não havia corrente de ar. Do lado direito, um filete de fumaça subia do chão, como se o mármore respirasse. De repente, o coro começou a errar o canto. As vozes das crianças desafinaram, depois silenciaram. No silêncio que se seguiu, um som baixo ecoou por toda a igreja. O arrastar de correntes. O padre fechou o livro das Escrituras e olhou para o crucifixo. Os olhos de Cristo, antes voltados para o céu, pareciam agora mirar direto nele. A fumaça aumentava. Lourenço tentou apagar as velas, mas o fogo se espalhou pelas mãos, sem queimar a pele, só a fé. O povo começou a tossir, e uma mulher gritou: Padre, o chão está quente. E estava. Sob o altar, o mármore rachava, soltando pequenos estalos como ossos partindo. O ouro das talhas parecia derreter devagar, escorrendo pelas imagens dos santos. E em meio ao pânico, uma risada ecoou da sacristia. Uma risada que nenhum homem vivo teria coragem de soltar dentro de uma igreja. Padre Agostinho recuou, trêmulo. Quem está aí? Perguntou, a voz falhando, e a resposta veio, fria e nítida, do altar. Os que você vendeu, padre. O coro voltou a cantar, mas agora as vozes não eram de crianças. E a missa dos condenados acabava de começar. O primeiro grito partiu de uma mulher que estava ajoelhada na primeira fileira. O chão, até então frio como pedra de cemitério, agora queimava sob os joelhos. Um clarão se espalhou pelo altar, não vindo das velas, mas de dentro das paredes. O ouro barroco, que por séculos brilhara como símbolo de fé, começava a pingar em fios lentos e incandescentes, como se chorasse o pecado que ajudara a esconder. Padre Agostinho tentou conter o pânico. Ergueu as mãos e gritou: É uma provação. Permaneçam em oração. Mas sua voz, antes firme e dominadora, soou fraca, como o eco de um homem em confissão. Do alto, o crucifixo tremeu. Os olhos do Cristo, de madeira dourada, pareciam vivos. Por um instante, a igreja inteira respirou junto, e depois o ar se partiu em dois. De um lado, o medo dos vivos, do outro, o retorno dos mortos. A fumaça ganhou forma. Primeiro, um vulto. Depois, uma figura nítida, a velha Josefa, a mesma que ele expulsara da missa dias antes, quando ousou cantar. Estava de pé diante do altar, o rosto sereno, o olhar fixo.
Suas mãos não tocavam o chão, flutuavam sobre o mármore rachado, onde o fogo subia em espirais. E a sua voz, agora completa, ecoou como trovão contido. O ouro da casa de Deus tem gosto de lágrima. Os fiéis recuaram, alguns caíram de joelhos, outros fugiram para a porta. Mas as portas estavam trancadas por dentro. Lourenço tentou forçá-las, nada. O fogo avançava devagar, inteligente, como se escolhesse o caminho. Não tocava os santos nem as imagens da Virgem, apenas o ouro. A cada pedaço que derretia, o som de corrente se misturava ao estalar das chamas, como se o ferro da senzala estivesse sendo forjado outra vez. Padre Agostinho cambaleou até o altar. "Em nome de Deus", murmurou. Mas a fumaça respondeu com um rugido surdo. E no meio dela, dezenas de rostos começaram a surgir. Rostos de homens, mulheres e crianças, todos negros, todos calados. Eles o cercaram formando um círculo, e o olhar deles não trazia ódio, apenas memória. "Eu vos absolvo", tentou dizer, mas a voz falhou. A língua seca colava ao céu da boca. E então, ele entendeu o castigo. O mesmo silêncio que impôs aos outros agora lhe tomava o corpo. O coro das vozes vindas do fogo começou a cantar. Não era grito, não era lamento. Era canto de trabalho, daqueles que embalavam o som das moendas. A melodia antiga subia pelas colunas e se misturava ao crepitar das chamas. O som enchia a igreja inteira. E cada nota era uma lembrança arrancada debaixo da terra. Lourenço, ajoelhado, chorava. "Padre, reze." Mas o padre já não conseguia. Seus lábios se moviam sem som, e o fogo, compassivo e cruel, começou a subir pelas mangas da batina. De fora, quem passava pela rua ouviu o sino tocar sozinho, repetindo o mesmo compasso do canto dentro da igreja. Ouro Preto inteira parou. As janelas se abriram. O céu escureceu. E na colina, a Igreja das Dores brilhava como se o próprio inferno tivesse escolhido rezar. O sino da torre enlouquecera. Tocava sem mãos em golpes desiguais, como se um exército invisível o batesse do lado de dentro. O som espalhava-se pelas ladeiras de Ouro Preto, atravessando as janelas fechadas, fazendo o povo correr para a praça. Lá de fora, viam a fumaça subir da igreja, escura e densa, como se trouxesse séculos de pecado queimando de uma vez. Os moradores gritavam por água, traziam baldes do chafariz, mas quanto mais se aproximavam das portas, mais o ar se tornava pesado. O calor não vinha do fogo comum, vinha de dentro da pedra, como se a própria construção estivesse respirando fogo. E o fogo, ao invés de rugir, rezava. Era um som grave, contínuo, quase humano. Parecia que o fogo cantava. Alguns reconheceram o ritmo. Era o mesmo das cantigas de roda que os escravizados entoavam nas madrugadas, lá nos becos das minas. As chamas não destruíam, dançavam. Passavam pelas imagens dos santos sem tocá-las, contornavam o altar e subiam em espirais, formando cruzes no ar. Lourenço, o sacristão, tentava arrastar o padre Agostinho para fora. Mas o corpo dele parecia preso ao chão, como se o peso de todos os contratos que assinara o puxasse de volta para a pedra. "Padre, vamos!" O velho olhou o rapaz, os olhos já marejados, e sussurrou: "Eu vendi almas, e agora as almas vieram comprar a minha." A fumaça se abriu. Do meio dela surgiu de novo a figura de Josefa. Seus pés não tocavam o solo, e a voz dela, suave e firme, cobriu o som das labaredas. "O fogo queima o ouro, mas não o perdão. Reze, padre. Reze com a boca que mentiu. Ele tentou, mas cada palavra se transformava em cinza antes de sair." Os fiéis que haviam conseguido escapar da nave ajoelharam-se no adro, olhando pela porta entreaberta. Lá dentro, o fogo formava desenhos nas paredes, correntes que se rompiam, mãos erguidas, rostos olhando para o céu. O fogo rezava pelos que nunca puderam. Uma mulher gritou: "É milagre." Outra respondeu: "É castigo." Mas ninguém ousou se aproximar.
O padre ergueu os braços, o calor consumindo a batina, e finalmente a voz saiu, rouca, quebrada, verdadeira. Perdoa-me, Senhor. Nesse instante, o fogo explodiu em luz. As janelas arrebentaram e uma labareda atravessou a nave em linha reta até o altar. O ouro derreteu de vez, escorrendo como lágrima líquida, e dentro da chama apareceu o vulto de um homem, o próprio Agostinho, que parecia caminhar de encontro à luz. Quando o clarão cessou, o padre havia desaparecido. Só restava a batina negra intacta caída diante do altar. O fogo continuava queimando, mas sem consumir, e a igreja, por um breve momento, cantou. Do lado de fora, o povo se calou. Ninguém conseguia dizer se aquilo era inferno ou milagre. Mas todos ouviram, entre o estalar das brasas, uma última frase, dita por uma voz que não era de homem nem de mulher. O ouro volta à terra, as almas à luz. O fogo se apagou sozinho. E quando o sino parou, o silêncio que ficou soava mais santo que qualquer missa. A manhã seguinte nasceu cinza. Ouro Preto acordou em silêncio, sem o som dos sinos, sem o canto dos galos, sem as vozes nas ruas. O ar cheirava a ferro e incenso queimado. A neblina descia pelas ladeiras como se a própria cidade estivesse de luto. Quando os primeiros fiéis se aproximaram da igreja de Nossa Senhora das Dores, esperavam encontrar ruína, cinza e pedra. Mas a visão os paralisou. A igreja ainda estava de pé. Nenhuma parede havia caído, nenhum telhado cedido. Apenas a porta principal estava entreaberta, e dela saía um cheiro doce, quase floral, um perfume impossível de identificar. O povo hesitou, até que uma mulher, a mesma Josefa que o padre havia expulsado dias antes, atravessou o umbral. Aos olhos de todos, parecia uma velha comum. Mas quando pisou o chão do templo, o som de passos ecoou como prece. O povo seguiu. O que viram lá dentro ninguém conseguiu explicar com palavras simples. O altar, antes coberto de ouro, estava negro, não queimado, mas transformado. O metal se convertera em algo que lembrava pedra vulcânica, fosca e lisa. No centro, a cruz permanecia intacta, mas o Cristo de madeira não tinha mais expressão de dor. O rosto, agora sereno, parecia sorrir. A batina do padre estava diante do altar, estendida como se o corpo ainda a vestisse. Nenhum sinal de fogo, nenhuma marca de carne. Apenas uma cinza fina e dourada espalhada pelo chão, misturada com pequenas manchas brilhantes, como ouro em pó. O sacristão Lourenço ajoelhou-se, os olhos marejados. Ele não se queimou. Ele virou luz. Josefa aproximou-se do altar, colocou a mão sobre a pedra escura e murmurou. A casa foi purificada. O toque dela deixou uma marca clara, como se a pedra tivesse respondido. Os sinos das outras igrejas começaram a tocar, sem que ninguém os movesse. E o som, que antes era metálico e distante, agora soava como canto. As pessoas se ajoelharam, algumas chorando, outras apenas olhando, sem saber se presenciavam milagre ou castigo. O bispo de Mariana veio à cidade 3 dias depois. Mandou lacrar a igreja, proibir as visitas e silenciar os rumores. Disse que o incêndio fora obra do acaso e que a fé não podia conviver com o medo. Mas as paredes tinham memória, e toda noite, à mesma hora da missa perdida, o sino voltava a tocar sozinho, sempre 3 vezes. Lourenço, que nunca deixou Ouro Preto, jurava que às sextas-feiras o altar respirava. Disse que certa noite viu uma brasa acender-se sozinha, e no reflexo, um rosto conhecido, o de Padre Agostinho, olhando com os olhos cheios de lágrimas. Ele reza, Dona Josefa, sussurrou. Reza com fogo, mas reza. A velha sorriu cansada. O fogo dele é prece de arrependido, e arrependimento, quando é sincero, não queima, ilumina. Desde então, o povo passou a chamar aquele templo de a Igreja das Cinzas Vivas, e ninguém mais entrou ali sem tirar os sapatos. Nas semanas que seguiram o incêndio,
Ouro Preto parecia viver dentro de um sonho. O tempo andava mais devagar. À noite, a cidade dormia em silêncio, como se até os cães soubessem que havia algo sagrado rondando as ladeiras. Mas quando o relógio da matriz batia meia-noite, o sino da Igreja das Dores respondia sozinho. 3 toques lentos, depois um compasso longo, arrastado, como se o ferro se transformasse em garganta. Os moradores começaram a chamar aquilo de a voz do padre. Diziam que cada badalada soava diferente, como se o sino escolhesse o tom conforme quem o escutava. Para uns, parecia lamento. Para outros, confissão. E para alguns poucos, sobretudo os mais pobres, os descendentes de escravizados, era canto. Ninguém ousava subir até a igreja àquela hora. O caminho de pedra que levava ao adro ficava coberto de névoa, e quem se aventurava jurava ver vultos caminhando devagar, levando tochas acesas que não produziam sombra. Alguns diziam que eram os antigos fiéis da missa maldita, outros que eram as almas libertas pela chama. Numa dessas noites, o sacristão Lourenço decidiu subir. Levava consigo apenas uma lamparina e o rosário que o padre lhe dera antes de morrer. Ao chegar ao portão, sentiu o chão vibrar. O ar era quente, mas não sufocante. Tinha cheiro de vela e flor. O sino, lá no alto, balançava devagar, sem vento. Lourenço entrou na nave. O interior permanecia igual desde o dia do incêndio. O altar escuro, o chão salpicado de pó dourado, o ar quieto. E foi ali, no meio da penumbra, que ouviu a primeira palavra. Não era eco, não era vento, era voz. O ouro virou cinza, mas a fé continua acesa. O rapaz caiu de joelhos. Padre, murmurou. E o sino respondeu com um toque grave, compassado, que soou como uma frase sem letra. Reza por eles. Na manhã seguinte, Lourenço contou o que ouvira. Os vizinhos zombaram, mas quando a noite chegou, todos ouviram de novo os 3 toques seguidos de um som prolongado, quase humano. No dia seguinte, um homem foi até lá deixar flores. Depois, uma mulher acendeu velas. Em poucos dias, a colina virou romaria. Diziam que o sino não apenas tocava, falava. Certa vez, durante uma tempestade, alguém ouviu claramente: nenhum ouro paga o preço de uma alma. E o raio caiu ao lado da torre, sem atingi-la. Depois disso, até os descrentes começaram a subir a ladeira em silêncio. Josefa, já velha, foi a última a chegar. Trouxe uma pequena vela envolta num pano e acendeu-a diante do altar. A voz dele ainda está presa, disse. Não para pedir perdão, mas para ensinar. E naquela noite, pela primeira vez desde o incêndio, o sino tocou diferente. Não em dor, mas em descanso. O som ecoou sobre os telhados, atravessou os vales e se misturou com o vento. Quem estava acordado jurou ter ouvido, dentro da última badalada, um sussurro doce, sem culpa. O fogo não me levou, me purificou. E quando o som se apagou, a cidade respirou leve, como se um nó antigo tivesse se desfeito. Desde então, o sino nunca mais foi apenas um instrumento. Era voz, prece e memória. E cada vez que tocava, Ouro Preto lembrava que até o ouro mais puro pode se corromper, mas nenhuma alma, por mais perdida, deixa de ser ouvida quando o arrependimento é verdadeiro. O tempo passou, mas o fogo de 1861 nunca deixou de arder no coração de Ouro Preto. Não havia mais chamas visíveis. Havia algo maior, uma presença. O povo chamava de a Vigília das Almas. A cada sexta-feira, quando a lua ficava cheia e o vento soprava pelas ladeiras, o sino da Igreja das Dores tocava sozinho e a cidade inteira parecia prender o fôlego. Os que ousavam subir até o templo diziam que o interior mudava conforme o visitante. Para uns a igreja era toda luz, para outros escuridão. Uns sentiam perfume de lírio, outros cheiro de cinza e ferro. O altar,
coberto de pedra negra, parecia refletir o que vivia dentro de quem o olhava. Era como se a casa de Deus tivesse virado o espelho da alma humana. Naquela sexta-feira, vieram fiéis de todos os cantos, ricos e pobres, senhores e libertos. Ninguém falava. Entravam em fila, ajoelhavam-se, e logo o silêncio se tornava mais pesado que o ouro que antes cobria aquelas paredes. Josefa, a velha da voz de lamento, estava lá. Sentou-se no fundo, com o lenço branco cobrindo a cabeça e os olhos fixos na cruz. O sacristão Lourenço acendeu as lamparinas e fechou as portas. Então, o sino tocou, 3 vezes. E a cada toque, a luz da nave oscilou, revelando rostos, lágrimas, lembranças. As paredes começaram a brilhar, não com fogo, mas com reflexos tênues, imagens de outros tempos, outras dores. O primeiro reflexo mostrou o rosto de um homem. Era o senhor Joaquim de Andrade, dono de uma mina próxima, ajoelhado, o corpo tremendo. No reflexo, via-se cercado por dezenas de homens negros, cobertos de poeira, o olhar de quem trabalhava enterrado vivo. Misericórdia! Sussurrou ele antes de desabar. O segundo reflexo mostrou uma mulher elegante, Dona Rita, viúva de um fazendeiro. No brilho do altar, via-se entregando uma criança ao feitor em troca de um colar de ouro. A mulher caiu aos prantos. O colar partiu-se no chão. Outros vieram. Cada um via seu próprio pecado, devolvido pela pedra escura como confissão inevitável. E enquanto todos choravam, Josefa murmurava baixinho: "Não é castigo, é lembrança." Do teto, uma faísca de luz desceu, traçando o contorno de uma figura humana. Era o padre Agostinho, translúcido, sereno. Não trazia batina, nem fogo. Trazia uma chama pequena nas mãos, como se carregasse o resto do altar. Falou, e sua voz ecoou por toda a nave. "Eu vendi corpos e perdi a alma, mas Deus me deixou ficar para devolver o que roubei, o direito de ser ouvido." O coro das vozes invisíveis começou a cantar. As notas não eram de dor, eram de paz. Os fiéis, um a um, se ajoelharam chorando e a luz se espalhou até preencher toda a igreja. No fim, só se ouviu o sino, uma batida única, longa, vibrante, e o som pareceu varrer toda a cidade, limpando as ruas, purificando as casas, silenciando os relógios. Quando a luz se apagou, o padre já não estava. O altar, antes escuro, agora brilhava com veios dourados que lembravam raízes, como se o ouro tivesse voltado à terra. Josefa levantou-se, os olhos marejados, e disse: "A justiça do céu não precisa de fogo, basta um espelho." Lourenço olhou para ela assustado. "Então acabou?" Ela sorriu com a calma de quem sabe mais do que diz. "Não, menino. Agora é que começa." E o sino, como se confirmasse, deu uma última batida. Não de julgamento, de libertação. A notícia se espalhou por Ouro Preto como vento quente. Diziam que a Igreja das Dores havia se tornado espelho de almas, que ali ninguém entrava impune, mas também ninguém saía sem alívio. O povo começou a chamar o lugar de Santuário do Perdão, e as ladeiras que levavam até o templo nunca mais ficaram vazias. Peregrinos vinham de longe, trazendo velas, cartas, retratos e dívidas que não cabiam em papel. Subiam em silêncio, e a cada degrau deixavam cair o peso de uma culpa. O som dos passos ecoava entre as pedras, misturado às badaladas do sino que tocava sozinho, suave, como se chamasse cada um pelo nome. As mulheres que antes lavavam roupa no rio começaram a lavar também as lembranças. Contavam suas dores em voz alta, à beira da água, como se as histórias que antes envergonhavam pudessem, enfim, respirar. Os homens, que antes gritavam ordens, aprenderam a baixar o tom. E as crianças, curiosas, brincavam de repetir as palavras que ouviam dos adultos. Perdão. Memória. Voz.
Josefa passava todos os dias pela porta da igreja, agora curvada pelo tempo. Trazia nas mãos uma pequena cuia com cinza do altar, que espalhava nos degraus como quem semeia terra nova. Para que a lembrança floresça, dizia, o esquecimento é o verdadeiro inferno. O sacristão Lourenço, já homem feito, cuidava do sino. Ninguém mais ousava tocá-lo. Ele subia à torre, limpava o bronze e conversava com o ar. Fala baixo, padre. O povo te ouve até quando dorme. Às vezes, quando a neblina cobria a cidade, o som do sino parecia deslizar pelos becos como voz de bênção. Houve quem jurasse que o som curava. Uma mulher cega, chamada Benedita, subiu guiada pelo filho, e ao ouvir o sino de perto, chorou. Na semana seguinte, enxergava vultos. Disse que via luz onde antes só via sombra. Ninguém duvidou. Com o tempo, as confissões voltaram a ser feitas dentro da igreja. Mas ali ninguém se ajoelhava diante do padre. Ajoelhavam-se lado a lado, uns diante dos outros, e diziam o que tinham feito. Era o único lugar onde o perdão não era comprado com ouro, mas ganho com verdade. E o ouro, aquele que restava misturado ao pó do chão, parecia brilhar mais quando alguém dizia a palavra certa. Eu pequei. Eu menti. Eu vendi. Eu calei. E no fim, eu perdoo. O bispo, envergonhado da própria incredulidade, mandou erguer uma nova cruz sobre o altar. Feita não de ouro, mas de ferro das antigas correntes das minas. Ferro que um dia serviu para prender e agora sustentava a fé. Numa tarde de domingo, uma procissão subiu a ladeira com flores brancas e tochas. Quando a última pessoa entrou, o sino tocou. Não era lamento nem aviso, era celebração. As chamas que dançavam nas velas refletiam nas paredes como pequenos sóis. Josefa olhou para o alto, as mãos trêmulas, e sussurrou. Até o fogo aprendeu a rezar. O povo respondeu com canto. Não o canto dos escravos nem o dos senhores, mas o das almas que encontraram um ponto em comum. A cidade inteira vibrou, e pela primeira vez desde o incêndio, Ouro Preto não sentia medo do fogo, porque agora o fogo morava dentro da fé, e queimava só o que ainda precisava renascer. Passaram-se anos. Ouro Preto mudara de rosto, mas não de alma. As ruas já não ecoavam o som dos chicotes nem o ranger das correntes, mas o ar ainda guardava a lembrança de tudo que ardia, inclusive das orações malditas. A Igreja das Dores permanecia no alto, firme, silenciosa, sua torre coberta de musgo e história. O sino às vezes tocava sozinho, e o povo já não se assustava. Dizia apenas, é o padre rezando. Foi então que chegou o novo sacerdote, Padre Elias, homem jovem, estudado em Mariana, de olhos claros e fé ainda fresca. Viera sob ordens do bispo para restaurar o culto e devolver a normalidade àquela igreja que, dizia-se, vivia tomada por lembranças. Mas desde o primeiro passo na ladeira, Elias sentiu que não fora ele quem escolhera o caminho. O caminho é que o chamava. No dia da chegada, o céu estava coberto de nuvens baixas. Cada degrau parecia um batimento do coração da cidade. Quando empurrou as portas do templo, o ar mudou. Pesado, vivo. A penumbra revelou o altar de pedra escura, ainda manchado de cinza dourada. Nenhum som, nenhum vento. E mesmo assim, o sino tocou. Sozinho. Uma única vez. Elias fechou os olhos. Sentiu um arrepio na nuca, como se alguém o observasse. Que a paz do Senhor esteja nesta casa, disse em voz baixa. E lá no alto, um eco respondeu. Está. E sempre esteve. O padre deu um passo atrás. A voz era clara, mas vinha de lugar nenhum. Era como se as paredes respirassem, como se a própria pedra falasse em nome daquilo que não se apaga. Nos dias seguintes, Padre Elias tentou organizar o templo. Limpou o altar, poliu os castiçais, varreu o chão.
Mas toda vez que varria as cinzas do antigo incêndio, elas voltavam. Espalhavam-se de novo na mesma forma, como se desenhassem algo. Certa tarde, à luz dourada do entardecer, percebeu que o pó formava letras. Não apague o que me purificou. O jovem padre ajoelhou-se. Pela primeira vez entendeu que não estava ali para restaurar nada. Estava para ouvir. Naquela noite sonhou com um homem de batina negra, o rosto marcado de arrependimento. O homem falava sem som, apenas movendo os lábios. E Elias, no sonho, compreendeu cada palavra. Cuida deles. O fogo me ensinou o que o ouro não pôde. Acordou suando frio, o sino ainda ecoando na cabeça. Foi até o altar e acendeu uma vela. Padre Agostinho, murmurou, se ainda reza, reze comigo. A chama da vela inclinou-se sozinha como quem saúda, e um leve perfume de incenso e flor se espalhou pela nave. No domingo seguinte, Elias celebrou a primeira missa. O templo estava cheio. Homens, mulheres, velhos e crianças ocupavam cada canto. No meio da homilia, uma brisa atravessou a igreja. As velas tremularam e o sino tocou uma única nota. O povo olhou para cima. O novo padre sorriu e disse: ele também está aqui. Desde então, nas missas de Ouro Preto, 2 padres rezavam, um de carne, outro de luz. E o fogo que um dia queimou em castigo agora queimava em comunhão. Dizem que, às vezes, quando o sermão se estendia, o sino tocava sozinho, como quem lembrava: fala pouco, mas fala a verdade. Padre Elias viveu ali até morrer velho, em paz. E quando o sino tocou pela última vez no dia de seu enterro, o povo ouviu 2 vozes, uma grave, uma leve, entoando o mesmo cântico. Foi então que todos entenderam. O perdão não apaga a culpa, mas transforma o pecador em guardião daquilo que destruiu. Era noite de junho, 1893. Mais de 30 anos haviam se passado desde o incêndio da Igreja das Dores, mas o povo de Ouro Preto ainda falava dele como quem fala de um parente que nunca partiu. A cidade dormia sob o frio da serra, as janelas fechadas, os lampiões piscando no vento. De repente, um clarão cortou o céu. Um fogo grande vindo do lado oposto da colina. As pessoas correram para fora de casa. Fogo! Gritaram. O incêndio começara no antigo armazém de um fazendeiro que guardava barris de querosene. As chamas subiam rápidas, lambendo as paredes e ameaçando o quarteirão inteiro. O sino da Igreja das Dores tocou antes que alguém pudesse pedir ajuda. 3 badaladas. Depois uma sequência curta, insistente, como se chamasse o povo para a fé em vez de para o medo. Lourenço, já idoso e curvado, subiu a ladeira com um lampião na mão. O fogo iluminava o céu, mas no alto da igreja havia outro brilho, um ouro diferente, quente, puro, que não queimava. O povo começou a rezar. As mulheres acendiam velas, os homens formavam fileiras com baldes, as crianças olhavam para o sino, esperando o próximo toque. E ele veio, compassado, firme, cheio de autoridade. O som atravessou o vale e, misteriosamente, o vento mudou. A labareda, que avançava para as casas, dobrou sobre si mesma, como se tivesse encontrado uma parede invisível. "É milagre!" gritou uma das lavadeiras. Mas Josefa já não estava viva para ver. Ainda assim, alguém jurou vê-la entre as sombras. Véu branco, olhar sereno, observando o fogo que agora obedecia. Padre Elias chegou ao local ofegante, o rosto coberto de fuligem. Ergueu as mãos e começou a rezar em voz alta, e o povo repetiu. As labaredas se curvaram, como se escutassem. O som do sino acompanhava as preces, virando ritmo, virando comando. O fogo cercou o armazém, subiu pelas paredes e, num movimento impossível, traçou no ar o contorno de uma cruz de luz, enorme, suspensa sobre a cidade. E então parou. Nenhuma faísca saltou para as casas,
Nenhuma brasa caiu sobre o povo. Quando o clarão se dissipou, tudo estava intacto. Restava apenas o perfume, o mesmo cheiro de incenso e flor que tomara a igreja 30 anos antes. Padre Elias ajoelhou-se e chorou. Ele voltou, murmurou, e o povo entendeu sem precisar de explicação. O fogo não vinha mais para punir, mas para proteger. Nos dias seguintes, ninguém falava de tragédia. Chamavam o ocorrido de o milagre das chamas. Diziam que o fogo de Deus agora guardava a cidade, e toda vez que um incêndio ameaçava as minas ou as casas, o sino tocava sozinho e o vento mudava de direção. O ouro, outrora maldito, agora brilhava de outro modo, não nas paredes da igreja, mas no coração de cada um que acreditava. E o fogo, aquele mesmo que consumira um homem de culpa, agora iluminava um povo inteiro de fé. Padre Elias, em seu último sermão, disse: um dia, o ouro comprou corpos. Hoje, o fogo liberta almas, e é assim que Deus transforma pecado em semente. Quando terminou, o sino tocou uma última vez, suave, agradecido. O povo, sem combinar, acendeu velas, e o clarão que nasceu das chamas não queimava mais, aquecia. A cidade inteira ficou banhada em luz, e até o vento parecia rezar. Com o passar das décadas, a história deixou de ser apenas memória, virou crença. O que começou como tragédia, depois milagre, agora era lenda. E em Ouro Preto, ninguém crescia sem ouvir falar do padre que vendeu almas na sacristia e terminou rezando em fogo. As mães contavam às crianças antes de dormir: reze com o coração, meu filho. Até o fogo escuta quem fala com verdade. A Igreja das Dores continuava em pé, intocável. Nenhum restaurador ousava pintá-la, nenhum bispo ordenava reforma. Diziam que a cada tentativa de retirar o pó do altar, a cinza se refazia, viva, quente, como se respirasse. E se alguém encostava na pedra negra com má intenção, o toque queimava. Não o corpo, mas a consciência. Com o tempo, os peregrinos deixaram de vir apenas por fé. Vinham buscar respostas. Homens com segredos, mulheres com culpas, jovens com medo do futuro. Todos se ajoelhavam diante da pedra, tocavam a cinza e esperavam ouvir o som do sino. Porque o sino, quando falava, nunca dizia em vão. Um viajante do Rio de Janeiro, cronista curioso, veio investigar a lenda. Anotava tudo, medindo o chão, estudando o teto, tentando achar truques. Riu quando ouviu o sino tocar sozinho. Riu até o som parar bem no meio do riso. Depois ficou pálido. Eu ouvi meu nome, disse trêmulo. O que ele disse? Perguntou o sacristão. O homem engoliu seco. Disse: escreve o que vê, mas não o que duvida. Ele escreveu. E foi assim que o país inteiro ouviu falar das cinzas vivas de Ouro Preto. A história viajou em jornais, cartas e sermões. Alguns diziam que era invenção, outros que o fogo era castigo eterno. Mas quem visitava a igreja sabia. Não havia nada de inferno ali. Havia presença. O tipo de presença que cala o orgulho e acende o arrependimento. No século seguinte, estudiosos tentaram recolher amostras da cinza. Nenhum conseguiu. A cada punhado retirado, ela desaparecia das mãos. E no lugar, ficava o cheiro de incenso e flor, o mesmo perfume da noite do milagre. As crianças cresciam ouvindo. Quem mente diante do altar, perde a voz. Quem entra com culpa, sai leve. Quem tenta comprar o perdão, só encontra fogo. E assim, geração após geração, o nome de Padre Agostinho deixou de ser sinônimo de vergonha e se tornou símbolo de redenção. O povo dizia que ele ainda rondava a igreja nas madrugadas frias, acendendo velas e ouvindo confissões invisíveis. Não como castigo, mas como missão. Hoje, mais de um século depois, ainda há quem suba a ladeira em silêncio, apenas para ouvir o sino tocar. E quem escuta, jura. Cada toque soa diferente, como se o próprio tempo rezasse junto.
Ouro Preto aprendeu a viver com sua lenda, porque algumas verdades não se apagam, se transformam. O ouro virou cinza, a dor virou fé, e o fogo virou voz. Século XXI. Ouro Preto, agora cidade de turistas, câmeras e selfies, já não lembrava o peso das orações antigas. As ladeiras cheias de gente misturavam o cheiro de café com o de história esquecida. Mas lá no alto, a Igreja das Dores continuava a mesma, firme, solitária, guardando o segredo que nem o tempo conseguiu traduzir. Era uma manhã fria de julho, quando um grupo de estudantes de história subiu até o templo. Vieram com um professor curioso, disposto a provar que as lendas eram apenas metáforas mal contadas. Trouxeram lanternas, gravadores, sensores de som. Queriam registrar o silêncio, e acabaram gravando o impossível. O portão rangeu. O eco atravessou a nave. As paredes escuras e limpas refletiam a luz das lanternas em tons dourados. O altar, coberto de cinza viva, parecia respirar em paz. Nenhum sino toca sozinho, disse o professor confiante. É apenas vento e metal. Mas o vento naquele dia estava parado. De repente, um dos alunos parou diante da cruz. Professor, olhe isso. No chão, o pó dourado começava a se mover devagar, formando traços, círculos, linhas que pareciam letras. E então, o ar mudou. Um calor leve se espalhou, perfumado de incenso e flor. O mesmo cheiro que os antigos descreviam. O sino da torre balançou. 1, 2, 3 vezes. O som era puro, cristalino, impossível de confundir com o vento. As câmeras captaram tudo, mas o áudio, quando reproduzido depois, não mostrou o toque. Mostrou uma voz. A fé não queima, só ilumina. O professor caiu de joelhos. As lanternas piscaram. E por um breve instante, o altar se acendeu com uma luz dourada, branda, serena, como se o ouro perdido tivesse voltado para se despedir. Quando a luz se apagou, o sino estava imóvel. O grupo desceu em silêncio, sem coragem de olhar para trás. Dias depois, voltaram para tentar repetir o fenômeno. Nada. O sino não tocou mais. E o altar, antes limpo, estava coberto de cinza nova, quente, viva, perfumada. Na cidade, os jornais escreveram: o sino das dores tocou pela última vez. Mas os velhos riram, balançando a cabeça. Última vez? O fogo não se despede, filho. Ele só muda de forma. Desde então, ninguém mais entrou na igreja depois do pôr do sol. Mas toda madrugada, quando o vento sopra das montanhas, um som leve percorre as ruas de pedra, 3 notas lentas, quase imperceptíveis. E quem escuta diz que o som não vem do alto, vem de dentro. Dizem que é o padre Agostinho ainda ali, guardando o fogo, protegendo o ouro, lembrando aos vivos que fé verdadeira não é aquilo que se vê queimando, mas aquilo que permanece aceso, mesmo no escuro. Dizem que há coisas que o tempo não apaga, apenas adormece. O fogo da Igreja das Dores é uma delas. Ouro Preto cresceu, envelheceu, se modernizou. As ruas ganharam postes, carros, placas, turistas. Mas quem vive ali, quem nasce entre aquelas ladeiras e respira o mesmo ar frio das madrugadas, sabe? Há algo que nunca partiu. Nas noites em que o silêncio é mais fundo que o sono, o som do sino ainda ecoa, 3 notas distantes, leves, como lembrança. E quando o som se espalha, os lampiões tremem, as janelas se abrem, e o povo sente um calor suave percorrendo o peito. Não é medo, é reconhecimento. Como se cada batida lembrasse, o perdão é o único fogo que não destrói. No interior da igreja, o altar permanece coberto por uma camada fina de pó dourado. Ninguém ousa limpá-lo. Alguns dizem que ele cresce sozinho, como se a fé tivesse corpo. Outros juram que é o próprio espírito do padre, soprando suas orações sobre o mundo. Padre Agostinho, o homem que vendeu almas e terminou oferecendo a sua, tornou-se guardião daquilo que outrora profanou. O fogo que o consumiu
foi o mesmo que o salvou. E nas madrugadas em que o sino canta, os que escutam dizem ouvir também uma segunda voz, baixa, humilde, repetindo sempre as mesmas palavras. Não apague o que te purifica. As cinzas vivas continuam ali, respirando devagar. Elas são o testemunho de que a luz pode nascer até da culpa, e que o inferno às vezes é apenas a distância entre o erro e o arrependimento. E se alguém, algum dia, entrar na Igreja das Dores sozinho, sem fé e sem medo, poderá ver o que poucos viram. Um clarão brando no altar, um vulto ajoelhado e a chama acesa tremulando como o coração. Não de fogo comum, mas de fogo eterno, aquele que não queima, apenas transforma. O ouro virou cinza, a cinza virou luz, e a voz que um dia mentiu, agora reza por todos. O povo de Ouro Preto aprendeu a chamar isso de milagre. Mas talvez seja só justiça. A justiça suave das almas que compreenderam que nada se apaga, tudo se ilumina. E quando a última noite descer sobre as montanhas e o vento soprar o nome da cidade, dizem que o sino tocará mais uma vez, não para anunciar o fim, mas para lembrar ao mundo que o fogo da fé nunca morre.